Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de ótica da matéria de espelhos esféricos. E é uma questão excelente, gente. É uma questão que ao mesmo tempo é simples, ela não tem muita conta, mas é muito interessante porque a gente se utiliza tanto da fórmula de Gauss, aquela fórmula conhecida que envolve o foco e as distâncias, imagem, distância objeto, e a gente utiliza também a equação do aumento linear, né, que a gente sabe que de vez em quando precisa dela nas questões. Essa é uma questão que a gente vai utilizar todas duas. E aí eu quis resolver com vocês para a gente trabalhar isso, né, ficar craque nisso. Essa é uma matéria que costuma cair bastante, né, nas provas de Itaime, entre outras provas, SpaceX, AFA, AMAN, EFON, todas elas, essa matéria está sempre presente. Então a gente precisa treinar bem. Ela diz assim: uma vela acesa se encontra entre um espelho esférico côncavo e uma parede. A distância entre o espelho e a parede é de 220 centímetros. E a imagem que se forma da vela sobre a parede é 10 vezes maior que a vela. Qual é o raio do espelho? Essa é uma questão que não traz o desenho, gente. Eu já fiz o desenho aqui para a gente não perder tempo, já para me antecipar para a gente não ter que fazer esse desenho de novo, né, perder tempo com isso. Essa questão está dizendo isso, que o espelho está a uma distância de 220 centímetros e essa vela está em algum lugar entre esse espaço de 220 centímetros. Ele diz aqui a distância entre o espelho e a parede. Ó. A gente tem que desenhar o espelho, desenha aqui o espelho côncavo. A gente sabe que o espelho côncavo é a parte espelhada, essa parte aqui de dentro, e a parte de fora é a parte opaca. E aí ele está dizendo que a imagem é bem maior, 10 vezes maior. Eu fiz aqui o desenho do objeto e o desenho aqui, que é a vela, e a imagem bem maior aqui invertida. A gente sabe pela teoria das imagens, né, da formação das imagens, que a imagem quando ela é bem maior, ela vai ser sempre invertida, uma imagem real e invertida. Isso aqui já são coisas bem importantes para que a gente resolva essa questão. É uma imagem real, porque está na frente do espelho, e ela vai ser invertida. E aí uma das coisas boas é que se a distância do espelho para a imagem é 220, isso daqui já é o próprio pelinha, gente, que é a distância é a imagem. Né? Então que a gente já coloca no próprio desenho, a gente já coloca aqui o pelinho. Ó. E aqui a gente já está começando a resolver essa questão. Falta a gente descobrir quem é o P. Aí a gente vai jogar na fórmula de Gauss, né? Mas olha que interessante, gente. Essa questão, antes mesmo de usar a fórmula de Gauss, a gente já tem como descobrir esse P logo utilizando o aumento linear. Eu vou começar pela maneira mais direta e fácil possível essa questão, gente. A gente precisa lembrar da fórmula do aumento linear, porque com ela de uma maneira direta, a gente já consegue saber quem é o P, a distância objeto. A fórmula do aumento linear, gente, ela diz o seguinte: A, que é o aumento linear, é igual a I sobre O, que é igual a menos P sobre, menos P' sobre P. Essa é a fórmula do aumento linear. I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Ele está dizendo que a imagem é 10 vezes maior do que o objeto. Ó. A questão fala isso, ela diz que o I é igual a 10 vezes o O. Certo? Ele diz que a imagem é 10 vezes maior, então a gente já pode jogar aqui. Seria nesse caso o aumento, né? Eu coloquei isso aqui só de uma forma didática, mas a gente já poderia utilizar direto o A, como sendo, no caso, menos 10, viu, gente? Uma das coisas que é importante, né, com a questão de sinais, você vê que o objeto está para cima e a imagem está para baixo, isso faz com que essa imagem ela fique negativa. Então esse aumento, ele seria um aumento menos 10 no caso, né? Eu vou até jogar aqui, esse A, ele vai ser menos 10. Exatamente por conta da inversão da imagem, né? A imagem ela é invertida, né? Escrever aqui imagem invertida faz com que fique menos 10. Aí a gente já pode jogar aqui na expressão, ó, como é que vai ficar esse cálculo? Ele vai ficar menos 10 igual menos P', lembrando que o P' aqui vai ser positivo, porque ele está é uma imagem real, né? Ele está na frente do espelho, então o P' ele fica positivo, então com o sinal de menos continua menos 220 sobre P. Esse menos vai ser cortado, né? Vai ficar menos com menos, fica mais, né?
A gente pode cortar aqui esse zero com esse zero, a gente já chega na resposta. Ó. Esse P vai ser igual a 22 centímetros. Você vê como é fácil, né, gente, esse cálculo? A gente já descobriu quem é o P, que é 22 centímetros. Aqui eu já posso pegar até a própria figura e escrever. P igual a 22 centímetros. Aí ele não quer saber o raio, é só a gente jogar na fórmula de Gauss, né? Jogar aqui a fórmula de Gauss. Aquela fórmula de Gauss que eu acredito que todos vocês devem estar bem craques nela, né? Ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a fórmula de Gauss. E lembrando que o raio, gente, vou até escrever aqui, o raio é 2 vezes o foco, né? A questão está querendo saber o raio, né? O raio é 2 vezes o foco, mas vamos usar a fórmula do jeito que a gente aprende e tal. O foco a gente precisa descobrir quem é e depois só multiplicar por 2. A gente já sabe quem é P, já sabe quem é P'. O P é positivo e o P' também vai ser positivo, porque, como eu já falei, né, uma imagem real está na frente do espelho. Pela teoria, a gente tem que se lembrar disso. Tem muita gente que erra essas questões, às vezes eu mesmo erro, gente, né, não me colocando de fora, que é fácil, às vezes a gente confunde esses sinais. Às vezes eu também erro por distração, essa coisa dos sinais. O P é positivo e o P' ele é positivo porque ele é uma imagem real, invertida, né, tá na frente do espelho. Então aqui vai ficar tudo positivo. Ó. Vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 22 mais 1 sobre P' que é 220. Aí aqui vai ficar 1 sobre F. O MMC de 22 e de 220 vai dar o próprio 220. Aí 220 dividido por 22 fica 10. 10 vezes 1, 10. 220 dividido por 220 fica 1. 1 vezes 1, 1. Aqui vai ficar 1 sobre F igual a 11 sobre 220. Aqui é só a gente inverter. Ó. Quando a gente inverte, ele vai ficar F igual a 220 dividido por 11. Esse aqui a gente sabe que vai dar 20, né? 220 sobre 11 vai dar 20 centímetros. Aí, consequentemente, né, logo, o raio, que é o que a questão está querendo saber, o raio vai ser 2 vezes isso. 2 vezes 20 igual a 40 centímetros. Essa é a resposta final. Muito bacana essa questão, né, gente? Como eu falei para vocês no começo, ela não é uma questão difícil, mas é uma questão muito boa para a gente trabalhar essas duas equações. A equação da fórmula, que é o aumento linear, que ele envolve a questão do tamanho da imagem, do tamanho do objeto, com a fórmula de Gauss, que é super conhecida. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente faz essas continhas e chega nesse resultado. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, comentarem, seguirem o canal. Tudo isso ajuda bastante para que o canal vá crescendo e chegue para cada vez mais pessoas. Valeu, galera. Até os próximos vídeos.